Boa tarde, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa noite para todas, uma boa semana. Espero que todas estejam bem na presença do Senhor, estejam com saúde, que cada um de vocês esteja abençoado, uma semana abençoada. Hoje é quinta-feira, né? Já chegando no final da semana. Que Jesus abençoe cada uma de vocês, minhas amadas irmãs. Antes de tudo, peço para que as irmãs que nesse canal dêem um joinha, apertem no seu like, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estão falando de coisas boas, de coisas agradáveis, que é do nosso Deus. Amém? Estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Marcos. Marcos, aleluia. Um momentinho só. Marcos 1 e o verso 2, que nos diz assim: E logo saindo da sinagoga, foi à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou pela mão e levantou, e a febre deixou, e se via-os. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e demoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos e diversas enfermidades. E expulsou muitos de demônio, porém não deixava falar os demônios, porque conhecia. Levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para o lugar certo e ali orava. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra aqui de Deus está falando para mim e para você, minha amada irmã, no livro de Marcos, falando sobre a cura da sogra de Pedro, que era Simão, e passou a ser chamado Pedro. E Jesus estava ali na sinagoga e saiu, chegou na casa de Pedro, e a sogra estava ali deitada ali com febre. Aleluia. Começaram a falar dela para ele. Ele sabia que ela estava doente, que estava ali com febre, mas está aqui falando. E logo falaram dela, e logo falaram dela para Jesus. E Jesus tomou pela mão e levantou ela, e a febre deixou. E ela começou ali a servir, aleluia, quem estava ali na casa de Simão, na casa dela, como Jesus que chegou ali, e Jesus, a febre bateu em retirada. A palavra de Deus nos fala, nos relata que onde Jesus está, minhas amadas irmãs, tem a vida. A doença bate em retirada, porque ela estava ali deitada, enferma. Mas quando Jesus chegou, foram falar de Jesus, dela para Jesus. E Jesus ali tomou pela mão e a febre se retirou, bateu em retirada. Isso me alegra meu coração, porque alguém foi falar dela para Jesus. E Jesus ali fez a cura. E ele continua falando que ali à tarde, e tendo chegado à tarde, aleluia, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os demoniados, e toda a cidade se juntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos, diversas enfermidades, e expulsou muitos de demônio. Aleluia. Então, a palavra do Senhor está falando para mim que Jesus ali, ele curou todas as enfermidades. Toda pessoa ali que se aproximou de Jesus, que foi ao encontro de Jesus, eu creio que todos foram curados. Porque quando você ou eu, qualquer pessoa, quando a gente toma uma posição, coloca no nosso coração de querer Jesus, de ir ao encontro de Jesus, Jesus chega com a providência dele. Aleluia, ele chega ali com o mover dele para nos curar, para nos libertar, para fazer aquilo que ele quer fazer na minha e na tua vida. Esse povo chegou ali, aleluia, diz que foi a cidade toda, chegou ali à porta onde Jesus estava. Que onde Jesus estava, minhas amadas irmãs, chegava multidões. Não chegava uma, nem duas, nem três, não, eram multidões que seguiam Jesus. Aquele povo ali, ele queria algo da parte de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Muitos foram atrás ao encontro de Jesus. E todos que se chegava a Jesus, todos eram curados, todos eram libertos. Porque essa é a vontade de Deus na minha e na tua vida, é curar e libertar e salvar.
Porque a palavra de Deus é essa, minhas amadas irmãs, é cura, libertação e salvação. Esse povo aqui chegou, tendo chegado à tarde, quando já estava se pondo o sol. Trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os demoniados. E toda a cidade se juntou à porta. Então toda a cidade se juntaram ali à porta, ali perto de Jesus. Aleluia. E curou muitos que se achavam enfermos e diversas enfermidades. E expulsou muitos de demônio, porém não deixava falar os demônios, porque conhecia Jesus. Sabia quem era Jesus. Aleluia. Como ele sabe quem é eu, quem é você. Quando nós andamos nos caminhos de Deus, quando nós se afastamos do que não presta, não queremos aceitar nada que não provém de Deus na nossa vida, nós se aproximando de Jesus. E o maligno, ele sabe de todas as coisas, porque ele vê. Por isso que eu e você temos que andar, minhas amadas irmãs, num caminho reto. Nem perder nem para a esquerda, nem para a direita. Mas andar olhando para o alvo, que é Jesus Cristo. É Ele que nos dá o que nós precisamos na nossa vida, dentro da minha e na tua casa. Aleluia. E aquela multidão ali chegou ali para ser curado. Louvado seja o nome do Senhor. E todos ali que se aproximaram de Jesus, eles foram libertos. Eles foram curados. Eles foram sãos. Ficaram livres do mal. Que coisa maravilhosa quando eu e você se aproximam de Jesus e queremos algo da parte de Deus na nossa vida. E ele chega com a providência dele, como chegou na vida desse povo aqui. E o mesmo Jesus que curou esse povo, que curou multidões, é o mesmo Jesus que faz na minha e na tua vida. Porque ele nunca mudou, minhas amadas irmãs. Jesus nunca mudou. Hoje quem muda somos nós. Nós mudamos, mas Jesus não muda. Ele continua o mesmo ontem, antes de ontem, hoje, para sempre. É o mesmo Deus, o mesmo Salvador, o mesmo Redentor, o mesmo que quer cura, o mesmo que salva, o mesmo que liberta. Porque esse é Jesus que fez os céus e a terra. E aquele povo ali se aproximou de Jesus, porque ele entrou ali na casa de Pedro, aleluia, para curar a sogra dele. Jesus sabia que aquela mulher estava enferma, mas quando Jesus chegou, alguém foi falar dela para Jesus. E Jesus se aproximou dela, pegou da mão dela, diz a palavra, e levantou e a febre saiu dela. Que coisa linda! É quando eu e você queremos verdadeiramente Jesus na nossa vida. Ele faz o milagre. Ele faz algo na nossa parte que muitas vezes a gente nem imagina, e ele faz. Porque esse é Jesus. Esse é o propósito de Deus na minha e na tua vida. É libertar, é curar, é fazer algo ali, aleluia, para que o nome dele venha ser glorificado na tua vida, na tua casa e na tua família. Porque ele chegou na casa da sogra de Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher estava ali deitada com febre. E a quem estava ali com ela foram falar dela para Jesus. Jesus se comoveu, porque Jesus ele ama. Jesus ele não tem prazer em doença nem morte de ser humano nenhum. A vontade de Deus, de Jesus Cristo, minhas amadas irmãs, é curar, é libertar e é salvar. Mas muitas vezes, aleluia, depende de mim, de você, se aproximar dele, querer algo da parte dele na nossa vida, dentro da nossa casa. Quando a gente se aproximando de Jesus, Jesus se aproxima de mim, de você. E ele chega com a providência dele na nossa vida, dentro da tua casa, na tua família, na tua parentela. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E diversas enfermidades expulsou muitos de demônio. Não deixava falar os demônios porque conhecia. Levantando-se pela manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para o lugar de certo e ali orava. E seguia no Simão e os que com ele estavam. E achando-lhe, disse-lhe todos os te busca. E ele disse, vamos à aldeia vizinha, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava na sinagoga
deles por todas a Galiléia e expulsava os demônios. Glória a Deus, minhas amadas irmãs. Que coisa linda o propósito de Deus ali na terra, fazendo ali o bem, curando os povos, curando os cegos, aleijados, os coxos, aleluia. Aqueles que desde o ventre da mãe já estavam ali sem andar, mas ele veio e curou e libertou. Aquele que não andava começou a andar, aquele que não via começou a ver, aquele que não escutava começou a escutar, aquele que não falava começou a falar. Esse é o propósito de Deus na minha e na tua vida, minhas amadas irmãs. Que eu e você tenhamos, aleluia, se aproximamos de Jesus, para que Jesus se aproximamos de mim e de você. Para que a obra dele venha se concretizar, venha se completar, venha ser feita na minha e na tua vida. Porque esse é Jesus. Esta mulher que estava ali deitada com febre, ela foi liberta. Aquele povo, aquela multidão que veio atrás de Jesus, buscar algo da parte de Jesus, foi liberto, minhas amadas irmãs. Por quê? Porque eles queriam Jesus. Muitos queriam saber onde Jesus estava, como aquela mulher do fluxo de sangue há 12 anos ali, aleluia, longe da família, longe da parentela, ali, sozinha ali, aleluia. Mas aquela mulher, quando ouviu falar de Jesus, ela queria algo da parte dele na vida dela. Aleluia. E a fé daquela mulher, aleluia, ela foi curada. E a fé daquela mulher foi liberta. Aleluia. Porque, porque ela queria Jesus na vida dela. Ela queria ser curada. Ela queria ser liberta. Então eu e você, nós temos que colocar no nosso coração de querer ser curada, de querer ser liberta, de querer algo da parte de Deus na nossa vida, de querer algo da parte de Deus dentro da nossa casa. Porque Deus só faz quando eu e você queremos. Quando eu e você quer, toma uma posição, tem uma certeza dentro do nosso coração, Jesus faz. Porque Ele é Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Só Deus tem o poder de curar, só Deus tem o poder de libertar. Mas cabe a mim e a você, minhas amadas irmãs, ter fé, botar a fé no nosso coração, não duvidar da palavra do Senhor. Aleluia. E Ele chegar com a misericórdia dele na nossa vida, curar e libertar e ter salvação dentro da nossa casa e na nossa família, minhas amadas irmãs. A esperança que nunca morre, porque Jesus nunca morreu, Jesus ele é vivo. A esperança viva do nosso coração, de Deus, do Espírito Santo, viva dentro de nós, para que aquilo que você tanto pede a Ele venha ser feito na tua vida. Amém, minhas amadas irmãs. Que esta palavra fique no seu coração. Que esta palavra, aleluia, entre na sua casa. E onde essa palavra chegar, chegue vida, chegue cura, chegue libertação e convenção. Que Deus te abençoe. Te dê o restante de uma semana abençoada. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo.